Boa noite a todos, sejam bem-vindos à aula 14 do curso sobre a virtude do egoísmo. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo denominado Direitos Coletivizados. Antes de mais nada, o que eu busco fazer sempre é fazer recapitular, né, os insights da aula anterior, especialmente em artigos que podem e devem ser vistos em sequência, né, dentro de um contexto um pouco mais amplo do que ele próprio, né? Como nós vimos, né, desde o início eu reflito que a virtude do egoísmo, né, todos os artigos depois do primeiro artigo, a ética coletivista, acabam sendo expansões, né, detalhamentos desse artigo que corresponde a grande parte do tamanho do livro, é o maior artigo do livro, com 75 páginas. E direitos coletivizados, esse artigo não é diferente, ele é uma expansão da reflexão sobre política, né? E aqui, nesse caso, a Rand ela comenta sobre o problema do conceito de direitos, ela fala aqui coletivizados, a tradução utilizada, muitos vão chamar de direitos coletivos também, mas coletivizados se encaixa melhor porque passa a ideia de uma ação, ou seja, de direitos, nesse caso, direitos falsos, que são criados a partir de equívocos filosóficos, né? Então, o que que a Rand nos faz pensar, nos faz refletir sobre o que são, de fato, direitos e o que não são direitos num contexto social. Nós já vimos o artigo anterior que falou muito sobre direitos individuais. Aqui nós temos uma retomada do assunto e uma expansão para o lado da, da ideia política. Nós vamos continuar com o eixo narrativo, a história da ilha, né, a história do Elias, e a partir daí nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa discussão e sobre as problemáticas do coletivismo dentro, né, para a noção dos direitos. Então, na aula anterior, como a gente viu, a teoria dos direitos da Rand, ela apareceu como pedra de apoio do quê? Da filosofia política da Ayn Rand. Para a Rand, não existe uma política racional sem uma base ética racional, sem uma ética racional. Como a gente viu, a política ela não começa com eleições, partidos, tribunais ou constituições, o que é normalmente a realidade, né, a rotina de todos os nossos debates políticos atuais, né? Essas instituições que eu acabei de falar, elas vêm depois. A pergunta mais básica, como nós vimos, é: se o homem precisa da razão para viver, como é que deve se organizar então essa sociedade para que a ação racional de cada indivíduo não seja destruída pela coerção de outros homens, né? Então, para responder essa pergunta, vamos retomar um pouco aquele exemplo da ilha que nós vimos na semana passada. O Elias, que foi o primeiro habitante da ilha, ele acorda sozinho. Antes de qualquer lei, de qualquer assembleia, de qualquer governo, ele já enfrenta uma realidade. Ele precisa buscar valores, ele precisa água, comida, abrigo, meios de produção. A natureza não negocia com ele. Se ele não pensar, não fazer todo o esforço, não aprender, não agir, ele vai sofrer as consequências, que vai ser a morte. Então, nesse primeiro momento, já existe uma moralidade no sentido objetivista, ou seja, ele precisa escolher valores que sustentam a vida dele. Mas ainda não existe política enquanto Elias está sozinho na ilha, porque não há outro homem com quem ele pode cooperar ou que pode se tornar uma ameaça de coerção contra ele. Quando a Clara chega na ilha, como nós vimos, tudo muda. Ele continua precisando desses valores que nós falamos, mas as ações dele, elas ocorrem diante de outro ser racional, que está ali no mesmo ambiente que ele. A Clara, ela também precisa fazer a mesma coisa que o Elias, ela precisa pensar e agir para viver. Eles podem, no final das contas, trocar, ensinar, dividir tarefas, né? A divisão do trabalho, que a Rand sempre destaca como muito importante para uma sociedade capitalista, formar parcerias e multiplicar as suas possibilidades de vivência dentro dessa ilha. Ou um pode roubar do outro, ameaçar, escravizar ou fraudar.
né? Independentemente de que forma isso possa tomar. E a política, então, ela nasce justamente, não só lá na ilha, mas na comunidade como um todo, para para quê? Para que que ela serve, né? Quando a busca de valores, então, ela começa a ocorrer em um mundo onde existem outros homens, né, outras mulheres que podem respeitar ou violar a liberdade da ação desse indivíduo. Então, a partir desse momento surge a necessidade da política. Então, por isso que o conceito de direito para Randall é tão decisivo. Um direito não é um presente do Estado, uma concessão que a maioria te dá, ou um prêmio recebido por pertencer a um grupo. Um direito é um princípio moral que define o quê? Define e sanciona, como a Rand fala, a liberdade de ação do indivíduo aonde? Em um contexto social. A pergunta central da Rand nesse artigo que nós vamos ver agora pode ser formulada dessa forma: um grupo, ele pode possuir direito que nenhum de seus membros possui individualmente? Essa é a pergunta que nós nos fazemos no capítulo. A Rand sempre fala, né? Quando 10 moradores da ilha se unem, por exemplo, né, no futuro, eles passam a ter um direito moral novo, devido a eles se reunirem, ou um direito moral novo e superior ao direito de cada indivíduo, ou seja, de cada indivíduo que faz parte desse grupo ou que está mesmo fora desse grupo? Essa é a pergunta que a Rand nos faz desde o início, né? E a resposta, como nós vamos ver e entender melhor, é não. Um grupo pode agir apenas por meio dos indivíduos que o compõem. A ilha não pensa, quem pensa é o Elias, a Clara e cada um indivíduo. A comunidade ela não escolhe, são pessoas concretas que escolhem. A nação não tem mente, corpo, razão ou vida própria. Você já viu o Brasil caminhando por aí? Não. Seus cidadãos, sim, têm. Portanto, quando alguém afirma que um grupo tem direitos contra indivíduos, né? A pergunta decisiva ela não muda. Quais indivíduos terão o poder de exigir e quais indivíduos serão obrigados a obedecer? Né? Então, quando nós falamos, vamos fortalecer essa parte, quando nós falamos que um grupo tem direitos em relação a indivíduos, tanto que pertencem a ele como que não pertencem a ele, a pergunta decisiva sempre é: quem vai ser sacrificado e quem vai ser beneficiado nessa jogada? E essa pergunta vai nos acompanhar ao longo da vida, né, da aula, da vida inteira também, mas da aula principalmente aqui no dia de hoje. Então, nós voltamos um pouquinho na história e nós vamos seguir a história de Elias e Clara na ilha e outras pessoas que nós vamos conhecer. Então, o que que acontece na ilha, né? A ilha já não é mais, passou o tempo desde a nossa última aula, e a ilha ela não tem mais só o Elias e a Clara lá, né? Com o tempo, chegam outras pessoas, o Miguel, a Helena, a Marta, o Felipe, o André e muitas famílias. Surgem plantações, oficinas, toda uma economia, escolas, grupos religiosos, projetos de vidas distintos. É uma grande comunidade já. Alguns moradores preferem pescar, outros preferem construir prédios, outros fundam escolas, outros vendem, outros só estudam. A cooperação realmente fortalece essa comunidade, mas também traz o quê? Um aumento, né, da complexidade dos conflitos que podem ocorrer. Antes era só o Elias e a Clara. O conjunto de conflitos potenciais era muito menor. Com o crescimento da comunidade, logo surgem conflitos mais complexos e em maior quantidade. Enquanto, como a Rand fala, os acordos são voluntários, a diversidade da ilha é uma riqueza, ou seja, quanto mais diversa ela é, mais opção para a divisão do trabalho e ela enriquece. O Elias troca peixe por ferramentas, a Clara ensina técnicas de construção, você se lembra que ela era engenheira, em troca de alimentos. O Miguel organiza uma pequena oficina, a Helena alfabetiza crianças, então cada um vai buscando os seus valores e, de fato, as trocas permitem que cada um maximize os seus esforços na busca de seus valores, enquanto os outros provêm, né, através da troca para as outras coisas que ele precisa para viver. Por exemplo, o Elias, né, a Clara e todo mundo.
mas nem todos os conflitos conseguem ser resolvidos por um bom bate-papo numa mesa, tomando uma cervejinha, né? Infelizmente, isso não acontece. Se o Miguel rouba a rede do Elias, se um grupo invade a oficina de Clara, se alguém ameaça a Helena para entregar suas reservas, a ilha enfrenta o problema do uso indevido da força de um indivíduo com relação ao outro. Então, para evitar que vire uma balbúrdia, ou seja, que cada pessoa faça justiça com as próprias mãos, os moradores criam o Conselho da Ilha, né? O Conselho da Ilha, que nada mais é do que um formato, né, uma forma rudimentar de governo. E a função legítima dele é limitada. Ele existe para quê? Para proteger os direitos de cada indivíduo contra a violência, roubo, enfim, todas essas formas de ataque aos direitos individuais, né? A quebra objetiva de contratos também é um exemplo de força para Rand. Esse é um dos argumentos, na minha opinião, mais problemáticos, né? Mas que a gente precisa. Ela própria não veio desenvolver tão claramente, mas nós vamos falar sobre isso numa aula futura. Então, no início, tudo parece muito claro, né? O conselho ele não existe para decidir quem deve pescar, quem deve construir, qual vida é mais nova ou qual projeto merece maior admiração. Ele não está ali para intervir nas atividades, para ser uma força positiva, ou seja, uma força positiva aqui no sentido de forçar, de impor que os seus cidadãos façam coisas que ele determina como corretas, né? Ele existe justamente para retirar a força, né? Retirar a força das relações entre essas pessoas que nós conhecemos e submeter essas pessoas a regras objetivas. Se alguém inicia a força, o conselho pode legitimamente, né, esse governo usar a força retaliatória. Se ninguém usar a força, ele não tem autorização moral de nenhum dos indivíduos da ilha a intervir. Só que, com o tempo, como acontece na nossa sociedade, uma nova linguagem entra na ilha. Alguns moradores passam a dizer: a comunidade tem direito à pesca do Elias. Outros dizem: os construtores têm direito às ferramentas da Clara. A ilha tem direito a que todos trabalhem para o plano comum, para o crescimento da ilha, da infraestrutura da ilha, por exemplo. Se preserva a palavra direito, como acontece no Brasil, por exemplo, na nossa Constituição, mas o sentido dela muda. E o Felipe depois vai colocar no chat ali como se chama essa falácia, né? Antes, direito, lá no início da ilha, direito significava proteção da liberdade de ação. Então, o conselho ele surge para proteger a liberdade de ação dos indivíduos. Agora, ela passa a significar outra coisa. Autorização do quê? Para exigir bens, trabalho, obediência ou silêncio, né, através da censura, de indivíduos reais. E aqui a gente entra, usando essa história, a gente entra na crítica aos direitos coletivizados, da crítica objetivista aos direitos coletivizados. O truque não está em apenas defender uma política ruim, né? O que fazem essas pessoas que contaminam a ilha com essas ideias? Elas estão mudando o sujeito do direito. Elas não estão defendendo políticas que publicamente parecem ruins, ou seja, uh, plano comum, saúde para todos, Bolsa Família, né? Em primeiro momento não parecem as piores coisas do mundo, tá? Então, não, o altruísmo, o coletivismo, ele não entra na discussão social através de políticas ruins, né, de marketing ruim. Justo pelo contrário, se muda o sujeito do direito. Então, a noção de direito ela permanece, mas ela é deturpada. Então, o indivíduo desaparece e o grupo aparece como uma entidade moral superior, né? Superior a quem? Superior ao indivíduo. Mas, na prática, quem age em nome do grupo são sempre alguns indivíduos com poderes sobre os outros, né? Essa é a origem. Fala, Eric, sim, foi só falar em cervejinha que o Eric surgiu aqui na sala de aula, né? Vocês vejam que não foi de propósito, eu nem tinha falado o nome dele, já falei cervejinha e apareceu. Mas continuando a nossa aula ali. Então, o que que a gente viu, né, nessa primeira aparição do conselho, né?
A primeira tentação desse governo, ela não é econômica, ela é moral. Então, depois de resolver roubos e fraudes, depois que esse conselho estabilizou a questão do uso indevido da força nessa comunidade, alguns moradores começaram a dizer que ele tinha que fazer mais. Não bastava a ilha ser segura, ela tinha que ser virtuosa. Então, o conselho deveria, através das suas políticas, formar cidadãos generosos, corrigir o egoísmo, ensinar os valores comuns, a fraternidade, punir modos de vida considerados inferiores e orientar todo mundo para um ideal moral superior. Né? E isso parece nobre. Quem seria contra uma ilha mais virtuosa? Se você dissesse, por exemplo, aqui na rua, no contexto, se vocês encontrassem na rua uma pessoa e dissesse assim, bah, e aqui uso o meu gauchês, "Pô, será que não seria bom que a sociedade fosse mais virtuosa? Eu duvido que alguém diria que não. Né? A maioria diria sim, que bom, tomara que fosse virtuosa. Então, o conselho, ele começa a se movimentar. E por que meios ele faria isso, né? Como é que ele poderia fazer isso? Se dentro da comunidade, cada um, por exemplo, o Elias aconselha o Miguel, a Clara educa seus filhos, se a Helena ensina filosofia, se todos os cidadãos se reúnem, discutem publicamente as virtudes dessa comunidade, o que fez ela crescer, ser próspera, enfim, se há essa troca pela persuasão, né? Se há essa formação moral voluntária, isso a gente pode chamar de soulcraft, ou seja, a formação da própria alma, da própria vida moral, do próprio caráter a nível individual e a partir da troca voluntária entre os indivíduos, né? Da influência dos indivíduos via persuasão, todos podem ter uma sociedade mais virtuosa, ou seja, essa primeira opção sendo voluntária. Statescraft é um outro tema, né, um outro termo, inclusive dou crédito para o meu amigo Felipe Diego por introduzir esse termo ali, eu poder colocar também na nossa aula aqui. Statescraft diz respeito ao quê? A organização do Estado e do uso da força, que nós já conhecemos, né? Policiais, tribunais, leis, sanções, tudo pertence a esse campo do statescraft, ou seja, da formação do Estado. Então, quando o governo ali, digo, o conselho ali da ilha, deixa de proteger os direitos e começa ele mesmo a usar a coerção para tornar os moradores virtuosos, ele está confundindo formação moral, que deveria ser voluntária, com o governo. Ou seja, ele deixa de proteger as condições de ação moral de cada indivíduo e ele tenta fazer o quê? Substituir a consciência individual por ordem política, né? Por comando político. Na filosofia antiga, a gente vai voltar um pouco, e eu acho que o Felipe vai gostar muito dessa digressão. Nós temos, lá em Platão e Aristóteles, a ideia da polis, muitas vezes, né, como uma instituição, a polis, a cidade, como uma instituição para formar almas virtuosas. Então, a política era pensada como uma extensão da educação moral, do moralismo, né? Então, o regime bom seria aquele que conduz os cidadãos à vida boa. Na modernidade, especialmente depois de Hobbes e das guerras religiosas, essa visão ela muda. Se as pessoas em sociedade discordam profundamente sobre o que é o bem, né, sobre a noção do que é bem, sobre o bom, o Estado ele passa a ser visto menos como uma escola de virtude e mais como uma solução para a guerra civil. Né? Então, a visão sobre o papel do governo, o papel da polis, ela muda ao longo do tempo. E a Rand, nessa discussão filosófica, ela ocupa uma posição de moderna, no sentido de que ela não quer que o governo seja um diretor espiritual, como numa igreja. O conselho ele não deve fabricar alma, impor virtude, produzir felicidade ou obrigar os moradores a viver segundo o ideal moral completo. Esse não é o papel do governo. A moralidade, ela reforça, é uma tarefa individual. Cada pessoa
precisa pensar, escolher, julgar e agir. Mas a Rand, ela não é relativista. Ela não diz que a política é moralmente neutra. O conselho precisa respeitar uma verdade moral. E qual que é essa verdade que a gente viu? O homem é um ser racional que precisa de liberdade para viver por sua própria razão. Ou seja, a moral trata de como o indivíduo deve viver. A política trata do quê? De como a força deve ser limitada para que o indivíduo possa viver através da sua razão. Ou seja, o governo ele deve proteger o quê? As condições políticas da ação moral. São necessários direitos para que o Elias, a Clara e o Miguel eles possam fazer esse exercício de soulcraft, ou seja, de construir a sua própria alma. Mas direitos não são o próprio soulcraft, essa questão de criação da sua própria alma. A política, ela cria o espaço de liberdade. Ela não vive a vida moral no lugar do cidadão, que infelizmente é o que muitas pessoas querem, né? Desde a escola até a sociedade e também no governo. Elas querem que o papel de formação moral ele seja feito por autoridades externas, né? Muitas pessoas querem isso, o pastor, o governo, né? O amigo. Então as pessoas muitas delas, infelizmente, buscam essa visão de segunda mão, ou seja, elas procuram quem vai formar a minha alma. Vai ser outra pessoa, que não eu. Né? Eu vou sugar o que outra pessoa tem para me dar, né, pronto, pré-pronto, mastigado ou tudo misturado, como é normal, né? No Instagram, o Instagram está aí para justamente mostrar isso. E eu não preciso fazer este esforço de soulcraft, né, de construção na minha alma, porque eu vou esperar que alguém faça isso por mim, em todas as esferas, seja a esfera moral, como também na esfera econômica, ou seja, tudo que permeia os valores da maioria das pessoas na sociedade se dá de segunda mão. Alguma pergunta, pessoal, nessa introdução? O Felipe comentou aqui. Muitos vão achar que direitos vêm de algum lugar, como se fosse um comando. Direitos foram dados por um criador. Exato, né? Esse é o fato que a Rand destaca. Eles não vêm. É. Acho que direitos vêm de uma escolha moral. Para mim, o conceito de direito, ele, como eu comentei, ele só surge dentro de um conceito de sociedade, né? Ele não surge, por exemplo, se eu estou numa ilha, eu e um cachorro, o conceito de direito ele não surge da mesma forma que uma tempestade ou a natureza, ela destruindo o meu casebre, não houve uma violação de direitos, né? Dentro dessa relação. Então, o conceito de direitos, para mim, e eu acredito de certa forma na perspectiva da Rand, ele é um conceito que ele perpassa os níveis individual, moral, né, eu digo moral, social e político, ou seja, é um conceito que ele perpassa uma única esfera, mas eu entendo que eu entendi a tua colocação. Concordo com a segunda parte, se essa escolha é feita por um número suficiente de pessoas, ela é colocada em prática. Eu não, Eu concordo com a última parte, na verdade. O ser humano é protegido para viver através do uso da sua mente. Essa para mim é a definição mais próxima do que a Rand está tentando trazer através da ideia de direitos. Algum comentário, Eric? Marta, em um contexto social. Perfeito. Em um contexto social, exato. Perdão, isso eu tinha deixado de lado na leitura. Então, quando a gente fala que a ilha ela ajuda a gente a entender uma ideia mais abstrata, ou seja, a relação das normatividades. O Eric gosta muito disso, com certeza, vindo do direito. Da normatividade moral e normatividade política, ou seja, normatividade é o quê? É a autoridade de uma regra. Então, quando a gente pergunta por que uma regra deve orientar nossas ações, estamos perguntando sobre o quê? Sobre a sua base normativa. Na moral, a pergunta é: por que o Elias deve agir de certo modo? Por que ele deve pensar? Por que ele deve buscar valores? Já na política, a pergunta é: por que o conselho pode ou não
usar a força de certo modo? Por que punir o ladrão, mas não confiscar a produção do inocente? O que que a Rand quer mostrar? Que essas perguntas têm uma estrutura paralela, ou seja, a política ela não se dá no vazio, ela precisa de uma base moral. Então, roubar, se roubar a Clara é errado, enquanto Elias está fazendo isso agindo sozinho, por que que passaria a ser certo se 50 moradores votassem para roubar a Carla? A votação ela mudaria sim o número de participantes, mas não mudava a natureza moral do ato. A Clara continua, nesse caso, sendo coagida. A sua propriedade continua sendo roubada. A única diferença é que agora a coerção ela aparece como ata, discurso, bandeira ou maioria. Ela veste uma camiseta diferente, mas ela é, no final das contas, coerção, pura e simplesmente. E esse exemplo, ele prepara a tese da simetria. Então, a moral pergunta como o indivíduo deve viver, por exemplo, e a política pergunta que princípios devem reger o uso da força entre os indivíduos para que ele possa continuar vivendo, né? As disciplinas, elas não são idênticas, mas a política, ela é, querendo ou não, restringida pela moral. Não se pode declarar politicamente legítimo aquilo que é moralmente uma violação de direitos, né? Então, seria fatal afirmar moralmente é errado sacrificar inocentes, mas politicamente é correto fazê-lo. Ou seja, é correto fazer isso politicamente, através da decisão política pelo voto da maioria, por exemplo. Então, quando uma política, para Rand, quando uma política autoriza o sacrifício de inocentes, não é um campo autônomo respeitável, ela perde o respeito. É uma moralidade ruim disfarçada de administração pública. Isso nós vemos também a revelia no Brasil. A política tem uma função própria. Ela não é a mesma coisa que a moral, mas ela não tem um padrão moral próprio. Ela depende de uma ética. Ela depende de uma ética. Tem algum comentário? Marta, Felipe, Eric, algum comentário a respeito? Agora vamos continuar na ilha entendendo uma. Como é que o eu quero chega até o nós queremos? Como é que surge esse subjetivismo moral e coletivismo político? Como é que é esse processo? Vamos voltar lá para ele. Vamos imaginar que o Elias ele olhe para a rede da Clara e diga: eu quero essa rede, portanto ela deve ser minha. Ou seja, eu tenho um desejo, eu quero essa rede e ela vai ser minha. Se isso fosse dito, se ele falasse isso em público, a ilha inteira perceberia o erro. Ou seja, o desejo de Elias, como a gente viu 2 aulas atrás, ele não cria um valor moral, muito menos um direito político. O fato dele querer alguma coisa não significa que a Clara deve voluntariamente entregar. O desejo, sim, ele revela uma preferência, uma coisa que eu gostaria, mas não cria uma obrigação para terceiro. Ou seja, eu querer não cria, né, uma obrigação sobre o Eric de me dar determinada coisa. Agora, vamos mudar um pouco a cena. Se 50 moradores se reunirem dizendo assim, nós queremos a rede da Clara, portanto, a ilha tem direito a ela. A frase, ela parece um pouco mais respeitável porque ela se tornou plural, uma linguagem pública. Mas a estrutura moral, o erro moral é o mesmo. O desejo de muitos continua sendo desejo. Não se torna outra coisa. Desejo é desejo. A é A. A quantidade de pessoas que deseja algo pode aumentar o quê? A pressão social sobre a Clara, ou a força política disponível. Ela pode ganhar a eleição, mas não transforma uma violação, pegar a rede da Clara, em um direito. Não acontece. O subjetivista, o que o subjetivista moral diz? Algo é bom porque eu quero, prefiro ou aprovo.
E nós vemos isso muito dos dois lados da política brasileira. A fonte de valor passa a ser a consciência do sujeito, não os fatos da realidade da vida dele, não as condições que ele tem para adquirir alguma coisa, o processo que ele está engajando a sua própria vida para alcançar determinado valor. Mas simplesmente eu quero. Isso basta. A Rand ela rejeita isso. Por quê? Porque os valores de verdade, eles não são gerados por capricho, por uma vontade do momento, por um desejo qualquer. Uma necessidade real, uma necessidade real pode fundar a busca de um valor. Um desejo arbitrário não transforma algo em algo bom, não transforma algo em bom. É isso que a Rand quer dizer. Que para você dizer, como indivíduo, que uma coisa é um valor, é um processo enorme envolvido. Às vezes, uma vida inteira, para se chegar à conclusão de que algo que daqui a pouco fazia parte da tua hierarquia é. Então, perdão que eu estava lendo o que o Felipe estava comentando. Então, assim, um valor não é algo que cai do céu, não é algo que surge na cabeça do indivíduo de uma hora para outra. O valor, o real valor, ele é fruto de um processo racional, de um processo de análise, de um processo de introspecção, de um processo de busca, de ação ativa na realidade. Ele não vem pronto, né? O coletivismo político faz algo semelhante no nível social. Então, mesmo que o subjetivista moral faz no campo da ética, o coletivismo político faz na política, no nível social. Em vez de dizer eu quero, logo é bom, ele diz nós queremos, nós comunidades queremos, logo é um direito. Então, a maioria quer, a classe, o povo, a nação, passa a ser o quê? A fonte da legitimidade, de dizer o que é bom, o que é certo. Mas passar uma frase do singular para o plural não resolve o problema, né? 1 milhão de vontades não criam direito de violar a vida da Clara. Muito boas duas definições que o Felipe faz ali no comentário, na conversa da nossa aula. Então, por isso que o coletivismo ocupa na política o mesmo papel que o subjetivismo ocupa na moral. Ambos recusam o quê? Um padrão objetivo. Ambos dizem que a vontade cria a norma. Enquanto o subjetivista diz o meu desejo cria o bem, o coletivista diz nosso desejo cria o direito. Então, o objetivo da crítica da Rand é justamente dizer o direito da ira, a linguagem do direito da ira soa nobre, mas se significar coerção contra a Clara, ele é apenas poder travestido de direito. Tá? Aí nós entramos, a Rand escreve a questão da relação do might and right, né? Que aqui a gente traduz como força e certo, né? O poder e correto, né? Também. Existe uma tradução consolidada sobre isso, então. Qual que é a relação entre a força e o que é certo? Né? O poder e o que é certo. Em uma sociedade legítima, a força é subordinada ao direito. Então, o conselho, como a gente viu, ele só pode usar a coerção como resposta objetiva, retaliatória à coerção iniciada, né? É retaliatória porque foi iniciada por alguém antes. Então, ele pode conter o ladrão, julgar a fraude, impedir a agressão e defender a ilha contra piratas, por exemplo. Mas ele não pode usar a própria força como fonte de moralidade. Então, a força, a moralidade não vem de quanto poder, quanta bazuca ou mísseis você tem, né? Não é daí que surge a moralidade, né? O coletivismo ele faz o que? Ele inverte essa relação. Em vez de dizer que a força é legítima quando submetida ao direito, como seria numa sociedade livre, ele passa a tratar a força como origem do direito. Então, quem pode mais, chora menos. Quem tem maioria, mais armas, mais prestígio, mais controle,
mais capacidade de pressão, define o que vai ser a justiça, o que vai ser o bem. Então, se o Elias, né, lá na nossa ilha, se o Elias toma a rede da Clara sozinho, todos chamam isso do quê? De roubo. Se 50 moradores tomam a rede da Clara em nome da ilha, muitos passam a chamar isso do quê? De política pública. A ação material ela é muito parecida. A Clara perde a rede contra a própria vontade. O que mudou foi o número de pessoas do lado da força. A Randa não está dizendo que toda ação coletiva é errada. Decidir coletivamente regras comuns pode ser legítimo, como nas associações, por exemplo, nas associações de bairro até, ou nas associações privadas também. Pode ser legítimo quando essas regras protegem direito ou organizam procedimentos objetivos. Não tem problema eu me juntar num grupo para discutir melhores práticas. Isso acontece no setor público e acontece no setor privado também. Votar como registrar contratos, organizar um tribunal, qual lado da estrada os barcos devem usar no porto é uma coisa. Votar para confiscar a vida, a propriedade ou a fala de alguém é uma coisa totalmente diferente. No Brasil é tudo a mesma coisa, tá? Tudo cai no mesmo balaio. Mas não é o caso numa sociedade livre. Então, o que que o coletivismo faz? Ele transforma uma diferença quantitativa em diferença moral. O indivíduo não pode, mas o grupo sim. E a Rand pergunta justamente, mas de onde é que veio esse direito? Se ninguém dos 50 habitantes sozinho tinha o direito de roubar a Clara, como é que o grupo, de uma hora para outra, passa a ter esse direito? Né? E enquanto a gente está falando da ilha, a gente viu duas formas de poder. Ou seja, a primeira é o poder real, ou seja, a capacidade de agir, produzir, aprender, contratar, persuadir. Então a gente viu Elias tendo poder quando ele aprende a pescar melhor. A Clara quando apresenta uma nova técnica de construção. O Miguel quando organiza uma oficina eficiente. Esse tipo de poder, o poder da criação, o poder da agência individual, ele promove a vida, ele não exige vítimas. E a segunda forma é o poder coercitivo, que é aquele poder do conselho, da segunda versão do conselho, que busca confiscar, censurar, proibir, ameaçar. Esse poder ele não nasce da produção, mas ele nasce do quê? Da força. Ele não pergunta o que eu consigo criar. Ele pergunta quem eu posso comandar com a minha força, com as minhas armas, com o meu poder da maioria. E a confusão entre essas duas formas de poder alimenta o quê? A linguagem dos direitos coletivizados. Quando um grupo fala queremos mais poder para a comunidade, é preciso perguntar o quê? Que tipo de poder está em questão? O poder da agência individual, da produção, da troca, da educação? Ou o poder para confiscar, silenciar e roubar? Que tipo de poder está sendo promovido aí? Como o Felipe comentou, em outras palavras, direitos existem para impedir que poder coercitivo destrua a ação racional do indivíduo. Quando o conselho protege a Clara contra o roubo, ele está usando a força de modo legítimo. Quando o conselho confisca a Clara em nome da ilha, ele se torna quê? O agressor. Então, o que seriam direitos coletivos? A gente falou direitos coletivizados. Direitos coletivos nada mais são do que direitos que pertencem a um grupo porque ele é um grupo, acima e contra os direitos dos indivíduos que o compõem ou que mesmo não o compõem. E para Rand isso é uma contradição.
Um grupo é apenas um conjunto de indivíduos, não é uma entidade metafísica superior que paira acima dos seus membros, como uma nuvem, né? Na ilha, 10 moradores podem formar uma associação de pesca e cada um mantém os seus direitos individuais. Eles podem alugar um galpão, comprar redes, vender o peixe num único local, contratar trabalhadores, né? Tudo isso é legítimo porque deriva do quê? Dos direitos individuais de cada um deles, propriedade, contrato, associação, etc. Mas essa associação de pesca não ganha o direito de invadir a casa de terceiros, de roubar a rede da Clara, de censurar críticos, de confiscar ferramentas ou de exigir que o Miguel trabalhe de forma escrava para ela. O grupo pode exercer direitos individuais, ou seja, direitos de cada um dos indivíduos, em conjunto. Ele não pode te fazer o quê? Criar direitos novos contra outros indivíduos. Exatamente, o Felipe coloca: agredir seres humanos gera um problema para quem agride também. Ele vai precisar se proteger ou fugir de quem ele agride. Exatamente. Então, a origem desses chamados direitos coletivos é uma dessas duas coisas. Ou elas vêm dos direitos individuais de cada um dos membros, e então não são propriamente coletivos, porque eles são só extensões do direito individual aprovado, correto, ou vem da força do grupo contra indivíduos, dentro e fora do próprio grupo. E então, na definição objetivista, não são direitos. Por isso que a uma pergunta que é importante para todos os alunos: o grupo está pedindo liberdade para agir voluntariamente ou autoridade para obrigar quem não consentiu? E é aí que a gente tem a separação de associações livres de coletivismo político. Ou seja, família, empresa, igreja, universidade, associação cultural podem ser perfeitamente legítimos se baseado em consentimento e direitos individuais, como são. Eles se tornam instrumentos coletivistas quando reivindicam uma autoridade moral para sacrificar quem? Os indivíduos, membros ou não membros, a um fim coletivo. Alguma pergunta, pessoal? Nós estamos quase chegando nessa colocação que o Felipe fez aqui sobre civilização. Uma pergunta? Vamos seguir, então. Nós falamos desde a semana passada na nossa ilha e o tempo passou. O tempo passou. Passaram-se várias gerações nessa ilha. E a ilha deixou de ser uma pequena comunidade. Nós já não falamos mais só do Elias, da Clara, do Miguel, da Marta, do Felipe, do Eric e do Mateus. Ela já tem um território definido, instituições estáveis, regras públicas, portos, escolas, comércio e um exército, né? E uma defesa, uma forma de defesa. Ou seja, a ilha que nós conhecemos lá na aula passada, ela se tornou uma nação. Mas o problema filosófico permanece o mesmo. Essa comunidade, afinal, protege ou viola os direitos dos indivíduos que vivem nela? Então a pergunta ela continua a mesma, né? Quando nós falamos de nação, de país, essas palavras elas acabam trazendo um quê de personalidade moral própria. É muito comum quando as pessoas falam a soberania, como Lula fala, né? Essas palavras elas denotam como se fosse uma personalidade moral própria. A nação quer, o Brasil forte, o Brasil que educa, a nação sofre, a nação tem direito à soberania. Então, parece isso que é o quê? Uma personalidade. É como se nós pudéssemos, de uma hora para outra, ver o Brasil caminhando na rua, né, com duas pernas. Então, esse
esse modo de falar pode ser útil como abreviação, como uma ferramenta retórica, mas se torna perigoso quando faz esquecer que uma nação é composta por quem? Por indivíduos. A nação não pensa, cidadãos pensam. A nação não sente, pessoas sentem. A nação não produz, indivíduos produzem em relações sociais. Então, uma nação livre é aquela em que o governo protege o quê? Os direitos individuais, como a gente viu. A liberdade de uma nação não significa grandeza militar, invasão externa, unanimidade cultural, glória histórica ou ausência de inimigos externos. Haja visto o próprio Irã, berço antigamente do grande império fenício, o grande império comercial fenício, que produziu cidades como Cartago, né? E olha o que nós vemos hoje: uma nação, né, um território subjugado pela ditadura religiosa dos ayatolás. Então, não é isso que dita a liberdade de uma nação. Uma nação pode ser pequena ou livre, pode estar ameaçada e ainda ser livre internamente, pode ter muitos conflitos de opinião e ainda assim proteger direitos, ou seja, não implementar a censura. O critério decisivo é sempre se o governo cumpre sua função legítima, proteger os direitos dos indivíduos contra a iniciação da força. O Eric comenta um exemplo da soberania, né? Que é o Comando Vermelho cobrando aluguel da galera do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro. O Lula não sabe muito bem essa definição de soberania, né? O Felipe coloca muito bem aqui. Para eu aceitar o meu direito ser violado, eu preciso desistir de parte de mim mesmo ou na totalidade. Exatamente. E para isso, eu preciso de altruísmo como meu padrão moral. Para conseguir sobreviver psicologicamente a isso. O papel do governo numa nação livre, né, é o mesmo papel do conselho legítimo na ilha. Então, ele protege contra os piratas, oferece tribunais para resolver objetivamente disputas internas e organiza defesa contra agressões externas. Então, contra crimes internos e contra agressões externas. Ele não está aí para distribuir valores, para dar bolsa, para fabricar virtude, para garantir saúde universal, para intervir na economia com pacotes de expansão e de crescimento econômico, ou transformar cidadãos em instrumentos de um grande projeto nacional, como fez a própria União Soviética. Esse não é o papel do Conselho Legítimo da ilha. Então, para Rand, o governo legítimo seria um governo servidor, ou seja, produto, né, o poder dele sendo produto da delegação objetiva de uma função necessária, retirar a força das relações privadas e submetê-la a quê? A regras de retaliação, que é aquilo que a gente já viu. Boa noite, Vitória. Então, o governo não é fonte dos direitos. O governo é uma instituição criada para protegê-los. Se ele protege direitos, ele cumpre sua razão de ser. Se viola, ele perde a sua justificativa moral e tem-se, né, o poder e o direito, né, aqui sim, o direito de destroná-lo, né? Então, quando a ilha se torna nação, surge a palavra soberania, essa palavra famosa nos últimos tempos. Então, muitos moradores começam a dizer: nossa nação é soberana, nossa ilha é soberana, portanto, podemos decidir qualquer coisa internamente. Somos agora uma nação, não mais uma ilhazinha. Então a frase parece defensiva, especialmente diante de ameaças externas, mas ela contém uma ambiguidade importante. Então, quando a outra ilha vizinha ouve que nós temos soberania e podemos decidir as coisas internamente, isso teoricamente passa o quê? Olha, não venham nos invadir, que nós somos soberanos, nós temos poder de decisão dentro deste território, né? Então, o que é soberania no sentido moralmente defensável? É autonomia de deliberação política. Tá? Dito de modo simples, é a capacidade de uma comunidade política decidir seus próprios
assuntos. Mas essa autonomia só existe dentro dos limites da função legítima do governo. Só ali que existe a soberania, né? Uma nação pode escolher procedimentos judiciais, regras, formatos institucionais, padrões técnicos, organização de defesa e muitas outras questões concretas. Mas ela não pode decidir legitimamente, ela não pode abolir os direitos que justificam sua existência política, justamente o que o Felipe coloca. O quê? O que que legitima a sua existência política? A manutenção dos direitos dos indivíduos que a compõem. Então, não existe soberania numa nação que ataca os direitos dos seus próprios cidadãos. Né? Então, não existe decidir pelo voto, por exemplo, que a Clara não tem liberdade de expressão, que o Miguel não tem propriedade ou que Elias pertence ao Estado, né, em nome de uma emergência nacional, por exemplo, uma guerra qualquer que alguém decide na qual alguém decide embarcar. Né? Mas aí surge a pergunta, uma pergunta que permeia muitas, e pode chegar daqui a pouco na análise do caso de El Salvador. Uma nação ela pode votar legitimamente para deixar de proteger os direitos individuais, sabendo que os direitos individuais, a proteção dos direitos individuais são a base do governo. A função legítima do governo é justamente essa. Uma nação pode votar para não fazer isso? Não, não tem lógica. A soberania não inclui o direito de abolir direitos. Se incluísse, a gente poderia simplesmente chamar a soberania de tirania. A função política dos direitos é justamente né, limitar a deliberação política. O que os direitos dizem ao governo? Até aqui você pode agir. Além daqui, você se torna o agressor. É daí que vem o direito à soberania de uma nação livre. Ela não vem de uma alma coletiva de sangue do PCC, da tradição, do Lula, da língua ou da maioria. Vem do fato de que uma comunidade política que protege direitos precisa o quê? Ter autonomia institucional para cumprir essa função. Atacar uma nação livre é atacar o sistema que protege o direito dos seus cidadãos. Mas se o governo não protege direitos, daí a situação muda. Um regime que escraviza seus cidadãos não pode invocar a soberania, porque ele não está exercendo a sua função legítima. Ele não é o guardião dos direitos daquela população. Ele não está protegendo essa população. Ele está sim violando institucionalmente os direitos da vida de cada um de nós. Dizer que um sistema escravista não possui soberania moral não significa dizer que qualquer país, por livre e espontânea vontade, pode invadi-lo de um dia para o outro. Haja visto os Estados Unidos, né? Significa o quê? Que a sua reivindicação de soberania não tem o mesmo estatuto moral da soberania de uma sociedade livre. Isso é muito importante notar. Né? Mas, conforme essa ilha foi crescendo, boa noite, Dominique. Então, conforme essa ilha foi crescendo, desenvolvendo uma marinha, aumentando o seu comércio, ela notou que ela não estava sozinha. Não existia só uma ilha no mundo. Há outras ilhas nesse arquipélago. A nossa ilha, a ilha onde mora o Elias, é só uma delas. E entre todas essas ilhas, algumas protegem os direitos individuais,
Outras têm uma mistura de liberdade e controle, são economias mistas. Outros tratam seus habitantes como propriedade do chefe, da raça ou da própria coletividade, como eram as comunidades da África, né, que deram origem ao comércio de escravos. Então, a questão internacional, ela nasce, né, essa questão internacional, no sentido de outros lugares, outras nações, né, da existência disso, ela é uma expansão da mesma pergunta original. Quem protege direitos e quem usa força contra os indivíduos? A reflexão ela continua a mesma. Uma ilha livre é aquela cujo governo está subordinado à proteção de direitos. Ela pode ter problemas, pode cometer erros, mas a estrutura moral básica reconhece que o indivíduo não pertence ao Estado. Os cidadãos dessa ilha livre podem pensar, realizar todas as atividades voluntárias que eles quiserem, buscar valores dentro desse espaço político protegido. Uma ilha mista viola direito em alguns pontos, mas ainda preserva um espaço real de ação individual. Por isso que uma economia mista, uma ilha mista, não é ainda uma tirania, porque ainda existe algum espaço para que os indivíduos possam viver. Ela pode ter impostos injustos, regulações excessivas, né? Mas ainda preserva o espaço real de ação do indivíduo. Ela ainda tem um pouco de liberdade de expressão, propriedade privada, mesmo que parcial, imprensa, oposição, comércio, proteção contra qualquer nível de arbitrariedade. Ela não é o ideal objetivista, obviamente, mas também não é uma tirania. Então, nós vimos a ilha livre e a ilha mista. Uma ilha escravista é aquela onde existe um regime em que os cidadãos são tratados como meios do Estado ou do coletivo. Então, o termo escravista ou escravagista não se limita à escravidão formal do plantation, dos Estados Unidos, ou escravidão das ilhas das fazendas de café ou de cana-de-açúcar. Que sistema é esse escravagista? É um sistema no qual o indivíduo não é reconhecido como titular de direitos, mas como recurso do seu governo, haja vista a União Soviética, por exemplo. Se o regime controla tudo, ele escraviza politicamente o seu cidadão. É isso que ele está fazendo. E aqui eu coloco na página 8 um quadro, um resumo sobre os três tipos de sociedade. Eu deixo amarelo, então, inclusive, para vocês se guiarem melhor. Então, só para entender, uma sociedade que viola direitos em alguns pontos, né, como a sociedade mista, ela deve ser tratada como se fosse idêntica a uma tirania total? Não, não, não. Confundir sociedades mistas com regimes tirânicos levaria ao quê? Ao intervencionismo indiscriminado. Agora, tratar a ditadura escravista como se fossem sociedades livres levaria ao relativismo moral. Então, a posição objetivista ela evita esses dois erros. Nem perfeccionismo que justifica a invasão em qualquer caso, nem complacência que chama a tirania de simples diferença cultural. Então, a posição objetivista é a posição que justamente é a mais equilibrada e a moralmente correta. Nos últimos tempos, nós temos visto a invasão do Irã, essas discussões eternas sobre o direito de Israel, a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, a questão cubana. Então, todas essas questões que dizem respeito a, a regimes políticos, a tipos de sociedades, a tipos de governo, especialmente a soberania, como diria o nosso querido presidente Lula, elas vêm muito à tona, estão muito vigentes. Então, supondo, né, qual seria o estatuto moral da ilha escravagista? E aqui a gente pode citar, talvez Cuba, talvez Venezuela,
Essa é uma boa pergunta. Mas vamos imaginar uma ilha fictícia. Depois nós podemos discutir os casos concretos ali. Imaginemos agora uma ilha que é governada, uma dessas ilhas, talvez uma ilha vizinha, a ilha onde mora o nosso amigo Elias, governada por um regime que controla todos os aspectos da vida dos seus habitantes. Ninguém pode sair sem autorização, a produção pertence ao Estado, o pensamento dissidente é punido, a imprensa que existe é só propaganda oficial, a propriedade privada é uma concessão que pode ser revogável se você sair da linha, as crianças aprendem que pertence ao povo, ao líder. Essa ilha tem bandeira, hino, fronteiras, embaixadas, burocracia, mas moralmente seu regime é criminoso em larga escala. Pensem num exemplo real sobre isso. Eu não posso falar aqui na aula, porque senão é capaz que a nossa gravação seja bloqueada pelo algoritmo do YouTube. Para evitar a confusão, antes que vocês pensem em qualquer coisa, convém distinguir três coisas: os cidadãos, o regime e o território. Os cidadãos continuam tendo direitos porque continuam sendo seres humanos que precisam pensar, agir, falar, buscar valores, né? Ou seja, mesmo numa ilha escravista, os seres humanos continuam sendo seres humanos. Eles precisam buscar valores. O território não é culpado moralmente. O território é um pedaço de terra, é a natureza. O regime, porém, é o agente institucional que viola direitos. Então a crítica recai sobre quem? Sobre o regime escravista, não sobre a humanidade das pessoas que vivem sobre ele. Então, o estatuto moral de uma nação escravagista é semelhante ao estatuto moral de um criminoso. Vejam a simetria. Um criminoso privado usa a força contra os indivíduos. Uma ditadura usa a força contra uma população inteira. A escala muda, sim, mas o princípio moral não. Nos dois casos, há iniciação da força contra pessoas pacíficas. Então, se alguém perguntar para um objetivista como nós aqui, nós devemos respeitar a soberania de um governo que usa essa soberania para escravizar seus próprios cidadãos? A resposta objetivista é não, mas a gente precisa qualificar isso com muito rigor. Dizer que uma nação desse tipo não possui soberania moral plena não significa que qualquer país possa fazer qualquer coisa contra ela. No mundo real, um criminoso não perde todos os direitos do mundo por ter cometido um crime. Ele pode ser preso e julgado. Ele não pode ser torturado, humilhado, linchado ou transformado em escravo de outro criminoso ou de outra pessoa comum, de outro indivíduo inocente, vamos dizer assim. Da mesma forma, uma sociedade livre não pode invadir uma sociedade escravagista para dominar, humilhar ou substituir a escravidão que já existe por outra, né, por uma escravidão estrangeira. A ação contra um regime desse só é moralmente defensável se respeitar a finalidade do quê? De proteger direitos, restaurar condições de liberdade para os indivíduos daquela sociedade. Ou seja, ontem mesmo eu estava falando com o venezuelano e pedindo para ele como ficou depois da invasão do Trump. A população voltou a ter os seus direitos respeitados? Ou seja, a invasão dos Estados Unidos, ela conseguiu proteger direitos ou restaurar direitos, as condições para que a Venezuela possa voltar a crescer dentro de uma sociedade livre? Foi isso que a intervenção americana conseguiu fazer? Não, longe disso, né? Foi só altruísmo geopolítico, como o Eric comentou aqui no nosso chat. Então, é isso, não foi cumprido nenhum desses quesitos que a Rand colocaria como uma justificativa para no caso, na invasão dos Estados Unidos na Venezuela. Claro que existem outros argumentos que a gente pode ponderar e, uh, e abrir esse termo com mais profundidade. Mas, para fins didáticos, a explicação já está clara sobre a perspectiva objetivista.
A narrativa desse arquipélago permite evitar o quê? Outro erro, transformar a política externa em missão altruísta universal, que é uma coisa que o Eric acabou de comentar aqui. A nação livre da ilha não precisa sair pelo mar como um Batman procurando todos os criminosos do mundo. Do mesmo modo, uma sociedade livre não tem dever moral de derrubar todos os regimes tirânicos do planeta, né? A política externa dessa nação livre, ela deve ser guiada pelo quê? Por direitos e interesse racional, não por sacrifício missionário, né? Quando um criminoso ataca o Elias, ele tem direito de se defender. Se um criminoso mora ao lado, né, ameaçando a segurança do Elias, ele pode ter interesse racional em agir antes que o dano recaia sobre ele. Mas a sua ação deve ser proporcional e orientada para quê? A interromper a violação, não a fazer vingança pessoal ou cometer novas injustiças. E no plano internacional, a mesma coisa. O mesmo raciocínio se aplica. Uma sociedade livre pode agir contra uma sociedade escrava quando essa sociedade representa ameaça, risco objetivo ou quando a intervenção tem relação com a sua própria segurança e seus interesses nacionais, que foi a desculpa da invasão do Irã pelo Trump. Mas a força deve ser limitada pela finalidade que a justifica. Inclusive, hoje mesmo, enquanto nós estamos gravando a nossa aula, né, ficou publicamente conhecido o desejo do Trump, a intenção do Trump de fazer um grande ataque, como foi feito, por exemplo, à Venezuela, agora ao Irã, né? E a fórmula didática é simples, na minha opinião, pessoal. Se uma sociedade livre intervém em uma sociedade escravista, ela deve deixar essa sociedade melhor do ponto de vista de direitos. Ela não pode entrar como libertadora, dizendo assim, não, agora eu vou salvar o direito da galera aqui. E sair como uma outra senhora, como um novo dono daquele povo. Se a intervenção só troca o opressor interno pelo externo, ela contradiz sua própria justificação moral. E temos vários casos ao longo da história, né? Alguma pergunta, pessoal? Ó, Vitório, o Eric está com a câmera desligada ali, disse que ia participar mais, não está participando hoje. Boa noite, Daniel. Felipe coloca bem, né? Reforçando o que a gente comentou, que a questão da guerra não seria para libertar uma população, de fato. A guerra existe para destruir o inimigo, se um potencial, né? No caso, o potencial agressor de direitos ou uma ameaça futura, né? De agressão de direitos, com certeza. Então, a Rand, ela nunca defendeu, como a gente viu agora, esse papel de ser o Batman invadindo e combatendo outras nações aleatoriamente. Não era essa a posição da Rand. Com o tempo, né, devido ao crescimento econômico, às parcerias comerciais, ao fato de posteriormente terem descoberto que existiam países, que existiam outros arquipélagos com outras ilhas, essas ilhas perto da nossa ilha, perto da onde vive o Elias, né, elas decidem criar uma ilha. Aqui nós poderíamos chamar de uma OTAN, talvez, né? Elas criam uma versão legítima, né, no caso. Ela facilita o comércio, ela trata objetivos, ela se defende contra invasões externas, ela está mais forte, né? Todas essas ilhas supostamente compartilham de valores comuns, né? É uma cooperação voluntária. Então, nesse sentido, a cooperação dessas ilhas, essa liga, ela não é um problema. Ela pode estar fazendo o quê, se for legítima? Ampliar os mesmos direitos individuais que tornam possível a vida social dentro de cada uma das ilhas que fazem parte dela. Então, nós temos um crescimento. Cidadãos da ilha A, cidadãos da ilha B. Eles se reúnem voluntariamente com valores compartilhados, criam um governo para proteger esses direitos, né?
Depois eles sobem mais um degrauzinho e formam uma liga. Sempre se nós podemos então fazer o quê? Voltar aos direitos individuais de cada cidadão. Que eles são projetados num nível superior sob esse formato esse formato voluntário, esse formato moral. Só que com o tempo essa liga ela começa a falar em nome do arquipélago, da humanidade, dos povos ou da paz global. Ou seja, ela cria essas abstrações e essas abstrações elas começam a operar na mente das pessoas como sujeitos morais superiores aos indivíduos que a compõem. Aquele probleminha que teve lá na ilha no início. A falha é a mesma dos direitos coletivizados, só que agora em escala global. Antes, o indivíduo era sacrificado à ilha, à classe e à nação. Agora, ele pode ser sacrificado à humanidade inteira, à liga inteira, aos indivíduos de outras ilhas, ou mesmo do planeta inteiro. E esse internacionalismo, ele pode degenerar para duas formas. A primeira é exigir que as sociedades relativamente livres se sacrifiquem por regimes tirânicos, como se a necessidade de uma ilha, né, criasse um direito sobre a vida e a riqueza de outra. E a segunda é o quê? É blindar as ditaduras em nome de autodeterminação coletiva, ou seja, eu defendo a existência da ilha ditatorial X, porque se eu atacar ela, nós vamos nos enfraquecer como liga. Então, justificaria a manutenção dessa tirania, porque ela é parte da liga como um todo e as outras ilhas não podem fazer nada a respeito dela. Em ambos os casos, quem desaparece? O indivíduo. Ou ele é sacrificado à humanidade, ou ele é entrada, né, ou ele é entregue ao Estado que diz representar o seu povo. E a Rand rejeita, obviamente, as duas opções, né? A unidade moral continua sendo quem? Um indivíduo. A função do governo continua a ser proteger direitos. A soberania continua dependendo dessa função de proteção de direitos. E a política internacional deve ser julgada pelo mesmo padrão moral e não por abstrações coletivas. Não há direitos, né? A conclusão da Rand é qual? Não há direitos da humanidade contra os indivíduos, assim como não há direitos da nação contra os cidadãos ou direitos da classe contra os produtores. O que existe são direitos individuais que podem e devem orientar relações entre pessoas, associações e governos. Alguma pergunta, pessoal? Né? Hoje ele está rebelde, de fato, Vitória. Então, nós vamos chegando ao fechamento desta nossa aula de hoje, né? Então, o ganho prático da nossa aula, o que eu busco hoje trazer para os alunos, é a capacidade de desconfiar de direitos coletivizados sem cair em cinismo, nacionalismo vulgar, isolacionismo automático ou intervencionismo messiânico. O padrão não é tribo contra tribo. O padrão é direitos individuais, força retaliatória, governo servidor, soberania condicionada à proteção de direitos e interesse racional em política externa. Então, essas são as regras que a Rand nos traz ali neste trabalho, neste capítulo. E a gente encerra a aula, então, voltando ao início. Elias sozinho precisava de valores. Elias e Clara precisavam de direitos. Elias, Clara, Miguel e todos nós aqui da sala precisavam de um conselho apenas para proteger direitos contra a força.
Quando o conselho parou de falar em direitos da ilha contra seus habitantes, o vocabulário dos direitos começou a ser usado contra os direitos reais. Quando a ilha se torna uma nação, né? Quando ela se tornou uma nação, o mesmo problema reapareceu numa escala bem maior. Nós vimos o que que significa o que é uma nação livre, o que que significa um governo ser servidor e não senhor. Vimos que a soberania vem da função legítima de proteger direitos e não de uma mística coletiva ou de Deus. Quando uma nação escraviza seus cidadãos, o regime perde a autoridade moral de exigir respeito absoluto à sua autonomia, como é o caso do Irã, por exemplo, ou da Venezuela, embora seus cidadãos continuem sendo titulares de direitos. Quando a nação entra no arquipélago, forma aquela liga que nós vimos, a tentação final é falar do quê? De humanidade, comunidade internacional, os direitos dos povos. E tudo isso acaba por apagar o indivíduo. Não existe soberania legítima contra direitos. Não existe paz moral fundada no sacrifício de homens concretos a coletivos abstratos. Para Rand, então, pessoal, a diferença entre direitos e direitos está justamente nessa resposta. Direitos verdadeiros protegem a vida racional em sociedade. Direitos coletivizados transformam a linguagem da liberdade em um instrumento de coerção. Alguma pergunta, pessoal? Vou deixar vocês mais tempo do que o necessário aqui. Se não há perguntas, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que esse formato de narrativa também esteja permitindo vocês concretizarem melhor e fixar melhor os direitos, né? Digo, os conceitos, já me enganei. Os conceitos, né? Como valor, direito, vai também ajudar vocês a entenderem os papéis de comunidades, né? O que são comunidades imorais, governos imorais, vai ajudar vocês também a poderem julgar nações que invadem umas às outras, né? A viabilidade, a justificação moral de cada uma dessas invasões. Pensem bastante a respeito disso, porque, especialmente agora, nessa questão de discussão, por exemplo, recentemente, a questão do PCC, entre outras coisas, né? Se são ah, instituições, organizações criminosas, terroristas. Todas essas definições, terrorismo, criminoso, soberania e tantas outras, elas precisam estar muito claras na nossa mente para que nós possamos fazer um juízo objetivo das coisas, tá? Nós temos que cuidar para não ficar amplo demais, como o colega Daniel disse na nossa sala. Espero que então essa aula tenha trazido um pouco mais de clareza a respeito disso. Então, uma ótima noite, pessoal. Boa Copa do Mundo. Nós voltamos na próxima quinta. Então, aproveitem aí os próximos dias. Um grande abraço, gente. Boa noite.